E aí, galera, tudo certo? Na aula de hoje, então, o objetivo é gravar dinâmica, beleza? Vamos gravar dinâmica resolvendo a primeira lista de leis de Newton. Bora, então? A lista já está disponível. Essa questão do Enem está muito intuitiva, olha só, falando sobre força resultante. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, TA, ocorre diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, o que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda? Pessoal, o que vai acontecer? Tu tens lá o paraquedista. Num primeiro momento, quando ele começar a cair, a gente vai ter a força peso agindo sobre ele, certo? Só que conforme ele for ganhando velocidade, além da força peso, vai ter a força de atrito com o ar, e essa força é proporcional com a velocidade. Então, essa força ela vai aumentando, ela é pequenininha aqui, ó, força de atrito com o ar, mas ela vai ficando cada vez maior. E em algum momento, ela se iguala com a força peso. Então, ele tem que começar com uma resultante grande, que é a força peso, e essa resultante vai diminuir, 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 até ele ficar com velocidade constante, né? Quer dizer que a resultante é zero, ó, até atingir a velocidade limite. Então, a resultante começa bem grande e vai para zero. Nesse instante, ele abre o paraquedas. O que vai acontecer quando ele abrir o paraquedas? Ele vai ter a força peso atuando sobre ele, certo? Essa força de atrito com o ar e uma força de resistência com paraquedas que deve ser uma força bem gigante. Vamos chamar de força de resistência. Então, percebam que a resultante, ela vai se inverter, ela vai para o outro lado, certo? Então, a resultante primeiro era uma resultante para baixo, que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. Agora é uma resultante para cima, inverteu a resultante. E notem que ele, onde é que está aqui? Ocorre o tempo aqui, ó, ele após a abertura do paraquedas, depois de um tempo, ele fica novamente com velocidade constante. Isso quer dizer que novamente essa resultante vai diminuir, 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 até ser muito pequenininha. Isso quer dizer que eu tenho uma resultante para baixo, que diminui, diminui, diminui até zero. E depois eu tenho uma resultante para o outro lado, para cima, que diminui, diminui, diminui até zero. Vamos analisar a letra A. Ó. Temos uma resultante que diminui, 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 depois aumenta, 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 aumenta. Não pode ser. Aqui, tu tens uma certa resultante, ela diminui, diminui, diminui até zero, e depois ela fica bem grande de novo, só que com outro sinal, né? Ela fica negativa e diminui, diminui, diminui até zero novamente. É a letra B. Aqui a resultante começa de zero e aumenta, depois diminui. Aqui a resultante só diminui para sempre, diminui para sempre, diminui para sempre. E aqui ela só aumenta, aumenta até ficar constante. Então, não é o que acontece, ó. Percebam que a resultante diminui até ela ficar ser nula e ele ficar com velocidade constante. Aí aparece aquela força de resistência do paraquedas quando ele abre o paraquedas. E essa resultante novamente diminui até ele ficar novamente com velocidade constante. Certo? Então, ele acelera até atingir uma velocidade limite, depois ele freia até atingir novamente uma outra velocidade constante. Letra B. Vamos ao número 2. A clássica pegadinha. Olha ali. Um corpo de massa 4 kg está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 6 metros por segundo. Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a... Bom, muito cuidado aqui, ó. O corpo está em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Velocidade constante. MR1 é velocidade constante, né? Ó. Quer dizer que a aceleração é zero.
Então, não tem cálculo para fazer, gente. Um corpo está em linha reta, com velocidade constante, a gente sabe que a força resultante é nula, certo? Inércia, né? Um corpo parado, o MRU, a resultante é zero. Muito cuidado. Pessoas adoram colocar esse 6 aqui ó, no lugar da aceleração e calcular uma resultante. Mas esse 6 é a velocidade e ela está constante, a aceleração vale zero. Tudo bem? Número 3. Um carro roda por uma estrada com várias malas no porta-bagagem, sobre seu teto. Uma curva fechada para a esquerda, uma das malas que estava mal segura é atirada para a direita do motorista. Um físico parado à beira da estrada explicaria o fato. Ó, o carro está em linha reta. Quando ele vira para a esquerda, a mala tende a continuar indo reto. Por isso que ela vai para a direita do motorista. Isso é a lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. É a letra D, o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Certo? Bem tranquilo, né? Número 4. A segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele, inversamente proporcional à massa. Assim, observando a figura abaixo, admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de 2,5 kg, e as forças F1 e F2 são horizontais e opostas, em metros por segundo é igual a. Muito super simples, né? A força resultante é massa vezes aceleração. Se essas duas forças estão opostas, a gente sabe que a resultante é a subtração das duas. Né? Ó, o 32 para cá, o 12 para o outro lado, né? Vai subtrair. A massa a gente também sabe que é 2,5. Podemos com isso então calcular a aceleração. 32 menos 12 é 20. Igual a 2,5A. O A vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Letra A. Super simples essa aqui, né? Observem que é uma lista bem introdutória, né? Só sobre leis de Newton. Leis de Newton é uma coisa que ou vai aparecer teoria ou os cálculos vão ser simples. Quando vier as aplicações, né? Quando vier força-peso, força normal, plano inclinado, elevadores, blocos, aí o barato fica louco. Essa lista é a primeira ali da gama de conteúdos dentro da dinâmica. Vamos fazer a 5. No programa espacial brasileiro, o programa espacial brasileiro, desenvolve foguetes para lançar satélites do espaço. No instante de um lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima, lentamente no início e após alguns minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete está aplicada. O que o foguete faz? Impulsiona o foguete. Pensa o seguinte, galera, não descreve ali, né? Mas a gente vai ter que se imaginar a situação. O que o foguete faz? Ele queima um combustível e expele esses gases da queima para baixo, certo? Os gases da combustão são empurrados para baixo e, portanto, esses gases empurram o foguete para cima. É ação e reação, né? O foguete exerce uma força para baixo nos gases expelidos na combustão. Então, esses gases expelidos na combustão exercem uma força para cima que faz o foguete subir, certo? Então, ação e reação nos gases expelidos, certo? O foguete empurra os gases para baixo, esses gases empurram o foguete para cima. Número 6. A mecânica clássica ou mecânica newtoniana permite a descrição do movimento de corpos a partir das leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que... Muito cuidado nesse tipo de afirmação. Olha ali a letra A. Se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Cuidado. Se o objeto está em equilíbrio, de fato quer dizer que a força resultante é zero. Mas não quer dizer que nenhuma força atua sobre ele. Pode ser que as forças que atuam sobre ele se anulam. E, portanto, a resultante é zero. Então, não é a letra A. Certo?
pode ter forças atuando sobre aquele corpo, mas a resultante dessas forças tem que dar zero. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força. E assim que essa força cessa, o movimento também cessa. A gente sabe que não também. Se o objeto tem força resultante igual a zero, ele pode ou estar em repouso, ou estar em MRU. Isso quer dizer que um corpo pode se mover sem que exista uma força atuando sobre ele. Se ele já estiver em movimento, ele continua em movimento para sempre, o famoso MRU, né? Em linha reta com velocidade constante. A C. Se a soma das forças que agem no objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial inercial. Bom, isso quer dizer, se a resultante for zero, ou ele vai estar com velocidade constante, MRU, ou parado. A letra C está com uma boa cara de certa, né? Vamos olhar as outras para garantir? Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Errado, porque a velocidade depende do referencial, né? Se tu tiver um referencial que se desloca com velocidade constante junto com ele, ele está parado em relação àquele referencial. Se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Bom, se ele está com velocidade constante, se ele está em MRU em relação àquele referencial inercial, é porque a resultante é nula. Então, é a letra C, de fato. Tudo bem, turma? Tem que ter atenção, né? Leis de Newton é bem tranquilo, algumas questões, principalmente aquelas como essa de interpretação, de teoria, ali em cima das 3 leis, a gente tem que estar bem ligado, ok? Valeu, falou, espero que tenham compreendido. Até mais.